Shalom, amados. Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Rick Soares e é um prazer estar com cada um de vocês aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, tocar os sinos das notificações e deixar aquele like para poder fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, né? Mas aguardamos aí. Estou contando com a sua cooperação. E quanto isso, vamos para o nosso vídeo. Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares e nós iremos agora para o tema da nossa mensagem, né? Como nós havíamos anunciado, estamos próximos, né, a começar a Páscoa. E queremos trazer uma tipologia ou uma simbologia, né, acerca do que é o conhecimento acerca da Páscoa, né? A Páscoa, todos nós sabemos que ela representa a saída do povo de Israel do Egito. Então, o cristianismo judaico comemora nessa data exatamente a saída, né, do povo hebreu da saída do Egito, da qual 400 anos, né, ficaram cativos, escravos aos egípcios, e o Senhor vos libertou através com mão forte em atitudes espirituais, né, e através do grande profeta Moisés. Com isso, nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, versículo de 21 a 28. E o contexto desta passagem, ela nos revela algo interessante. E chamando, pois, Moisés, todos os anciões de Israel, lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e emolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo e molhai no sangue, e quem estiver na bacia, e marcarei a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue. E quem tiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então ali foi instituído a Páscoa, através de um ato milagroso, né? Deus fala para Moisés e fala assim: olha, cada família se chegará ali, pegará um novilho sem mancha, pegará um novilho ali perfeito, sem mácula, sem mancha, e ele será imolado. Com sangue você passará nos umbrais da porta, irá proteger a porta. O tema da nossa mensagem é esse: proteja a sua casa. Mas que proteção é essa? É uma proteção visível? É uma proteção? Que tipo de proteção é essa? Mas aqui vou trazer a tipologia. A proteção aqui, no caso que Deus estava falando para Moisés, era que passasse sangue nos umbrais da porta, aonde pudesse impedir, aonde tivesse a marca do sangue, né, do sangue daquele cordeiro, que nós vamos trazer aqui para vocês entenderem. Aquele sangue representava uma tipologia, uma proteção, um sinal. Então nós vamos compreender. Primeiramente, todas as famílias tinham que passar ali o sangue nos umbrais da porta. Esse sangue era o sangue do cordeiro. O cordeiro era perfeito. Esse cordeiro vai trazer uma tipologia, uma representação lá na frente, e nós vamos falar sobre isso. Mas todas as casas tinham que ter essa marca, tinha que ter ali o cuidado de estampar para que pudesse ter a proteção espiritual. Essa proteção espiritual, até os dias de hoje, ela é necessária. E é isso que eu quero trazer para cada um de vocês que estão nos assistindo aqui. É um conhecimento. Deus, ele continua nos protegendo, e através dessa tipologia nos traz a entender que o Senhor tem cuidado de nós até os dias de hoje. E nisso foi passado ali, né, nos umbrais da porta, cada das pessoas ali fazendo, né, com isopo, passando ali não era uma esponja, mas era uma espécie de palha, né, que enxugada no sangue vinha e se passava ali nos umbrais da porta. E fizeram isso na casa dos israelitas. E quando chegou o período da noite, à meia-noite,
aonde tivesse a marca deste sangue, o anjo da morte não entraria, porque ali estava marcado com sangue. Ou seja, havia uma proteção. E isso quer dizer que quando se passar no versículo 23, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor que entre em nossas casas para os ferir. Guardai-vos, pois, por estatuto, para que vós outros e vossos filhos sempre, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai o que está escrito. Então houve uma ordenança e uma lembrança que todo ano haveria-se de fazer ali na instituição da Páscoa, né? Que era o cordeiro imolado, que era o sangue, era tudo representação de algo que aconteceria lá na frente. E ali foi passado. Então o anjo da morte não passou nas casas onde tinha a marca, onde tinha o sangue, onde tinha ali a cobertura, né? Onde tinha ali o sinal. O anjo da morte não ofendeu, mas aonde não se tinha o sinal, aonde se tinha ali na casa de Faraó, na casa dos egípcios, os primogênitos, né, de todas as famílias, dos escravos, dos animais, todos eles foram destruídos porque não estavam debaixo do sangue. E o que eu quero trazer isso para você nesses dias de hoje? Estamos vivendo em épocas difíceis, temos que estar debaixo do sangue. O sangue, esse, nos protege até os dias de hoje. Um sangue poderoso, um sangue que tem a capacidade de transformar e de mudar, e tem capacidade de poder cuidar de uma maneira poderosa. Então diz assim, né, que os filhos de Israel fizeram conforme o estatuto, guardaram, e nisso, né, no versículo 29, diz assim: e aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito da terra de Faraó, que se assentava no seu trono, até os primogênitos do cativo que estavam em Xubi, todos os primogênitos dos animais. O anjo da morte passou destruindo tudo, destruindo todas as pessoas, os primogênitos, todos aqueles que eram filhos, né? Os primeiros ali da sua linhagem, da sua geração. E isso o anjo da morte destruiu. Foi quando Faraó liberou o povo de Israel para ser liberto e ir para a terra prometida, conforme Deus havia anunciado a Moisés. Mas eu quero trazer para os dias de hoje, aonde está esse sangue? Este sangue, esse cordeiro, é a representação de Cristo, exatamente, que foi instituído. A Páscoa, ela foi instituída, né, ainda no Egito, como havia falado, sangue, o cordeiro, ali a saída, né, do povo de Israel. Só que Jesus instituiu a Santa Ceia, que é a representação da Páscoa, da saída, mas a comemoração, não de uma aliança antiga, mas de uma nova aliança. Aliança essa representada através do corpo e do sangue de Cristo. O corpo do Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um exemplo disso está lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29. Jesus estava caminhando, João estava batizando ali as pessoas nas águas, e quando ele disse: olha, e eis que se aproxima o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor ali foi apresentado como cordeiro, aquele mesmo cordeiro que morreu, né, para dar proteção às famílias, é o mesmo cordeiro que também morreu para nos dar a salvação, para salvar a minha vida, a sua vida, para salvar a vida das famílias e derramar a proteção através do seu sangue. Lá em Colossenses, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele fala algo sobrenatural sobre isso, dizendo assim, que o Senhor, ele pegou aquela dívida que estava contra nós, pegou
tudo aquilo que nos condenava, que nos levava à morte, que o anjo da morte é o promissor, é o inimigo das nossas almas, que é através de um legado do pecado, que é através de tudo aquilo que nós atingimos na esfera espiritual, somos condenados à morte por causa do pecado. É uma legalidade, mas essa legalidade ela foi rasgada, ela foi comprada e Jesus cravou ela na cruz do Calvário. E hoje, através do seu sangue, através do seu poder, através da sua morte, o Cordeiro Santo pagou essa dívida que era sobre a minha vida, que era sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, da sua família. Essa dívida foi totalmente rasgada, aniquilada. O Senhor, ele restituiu a vida aonde estava a morte. O Senhor não permitiu que o inimigo viesse tocar. Então, ou seja, a partir de hoje, a legalidade, a cobertura do sangue está aí. O sangue de Jesus Cristo. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que assim, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nos purifica de todo pecado, a partir do momento que esse sangue está sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele há uma proteção. Passe no umbral da porta da sua casa, passe no umbral da carta da sua família, porque este sangue é o que nos retém a uma proteção espiritual. Ela continua efetiva sobre a nossa vida. Ela é uma atuação perpétua, ela é algo que está sobre a nossa vida, ela tem que estar debaixo do sangue. Nós temos que estar debaixo do sangue, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15, olha o que diz aqui o autor do livro aos Hebreus. Ele revela para nós acerca, né, desse sangue tão poderoso, que tem tanto poder. Ele revela para nós a seguinte mensagem. Diz assim, no capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 11 em diante, diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, nem desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, e tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, de cinza e de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais é o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. E lá no versículo 21 e 22 do capítulo 9 de Hebreus diz assim: e igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão. Então era necessário o derramamento de sangue. E hoje você tem a proteção do sangue de Cristo. Você vê que no Egito foi usado o sangue de um cordeiro para poder ali impedir para que o inimigo não pudesse ali destruir, né? Entrar na casa das famílias hebreias, na casa daqueles que serviam e temiam ao Senhor. Mas, nos dias de hoje, essa mesma proteção continua sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ela continua de uma maneira poderosa, ou seja, através do sangue de Cristo Jesus. Sobre a sua família, sobre a sua casa. O inimigo tem entrado nos lares de maneiras diferentes. Tem entrado através das drogas, tem entrado através das brigas, das contendas, das invejas, tem entrado através de tantas outras legalidades. Mas aquele que nos traz o conforto e saber que nós estamos protegidos por essa unção tão poderosa é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja,
O Senhor tem guardado aqueles que o temam e os livra. O Senhor tem guardado sobre a minha vida, tem guardado sobre a sua vida. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue derramado na cruz do Calvário foi tão poderoso que até os dias de hoje ainda tem nos lavado, tem nos transformado, tem levado proteção na minha casa, na sua casa e nas famílias da terra. Aqueles que creem nessa promessa e creem nessa palavra, o Senhor é contigo. Deus, ele é fiel para te proteger, o Senhor é fiel para transformar de uma maneira poderosa sobre a tua casa. E isso é a atitude. Nós estamos vivendo momentos difíceis nos últimos dias, estamos vivendo tempos angustiosos, tempos tão difíceis, mas o sangue de Jesus ainda continua sobre a nossa vida e a proteção de Deus sobre os nossos lares. Eu quero dizer, estamos chegando à época da Páscoa, muitos lembram de coelhinho, lembram de chocolate, mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é saída do povo hebreu para a terra prometida e a saída da minha vida, da minha família, do pecado para a Jerusalém celestial, para o lugar onde Deus tem preparado para mim, para você e para os seus filhos e a todos aqueles que acreditam nesta palavra. Essa é a saída de mudança, saída de transformação, e isso só pode ser através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sem o sangue do Senhor, nós não conseguiremos ter essa proteção, porque tudo era na base do sangue. E o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário para dar essa proteção à minha vida e à sua vida. E através desta atitude, como nós vimos lá no livro de Colossenses, né? Como nós vimos lá, onde foi dito que, Colossenses 2, versículo 13, 14 e 15, que o Senhor pagou a dívida que era contra nós, a dívida do pecado, a dívida de acusação do inimigo, aquela dívida que nos levava à sentença de morte espiritual, ela foi cravada na cruz e a partir de hoje você é liberto. Basta você crer e se você aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador sobre a sua vida, o sangue de Jesus Cristo te transformará de uma maneira poderosa e você será realmente abençoado e o inimigo não terá força sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, se você crê nesta mensagem que vos tenho falado, pode ter certeza que o Senhor te dará grandes vitórias sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus, ele é maravilhoso. E assim Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração. Eu peço a Deus que abençoe a sua família, que você tenha uns dias maravilhosos, que a Páscoa seja realmente feita de uma saída de situação na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, que seja uma saída para melhor, ou seja, através do sangue de Jesus, que te abençoe e te guarda em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e agradeço a oportunidade de ministrar a cada coração. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor transforme e abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.